Olá, estudantes! Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre um filósofo muito importante para a modernidade, que é René Descartes. Então vamos relembrar alguns aspectos essenciais das principais ideias da vida de René Descartes, já que ele é um filósofo marcante para a ciência moderna, o desenvolvimento da ciência moderna e do método científico. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje são retomar aspectos essenciais do pensamento de René Descartes, reconstruir os argumentos cartesianos nas chamadas Meditações Metafísicas, um livro muito importante de René Descartes, relembrar as 4 regras do método cartesiano. Quero começar propondo aqui uma reflexão. Você conhece a obra de Edgar Miller? Autodidata, o artista de rua alemão impressiona muita gente com os seus desenhos tridimensionais. Miller nos faz questionar, pelo menos por alguns instantes, o que é ilusão e o que é verdade. Vejam só que obras impressionantes, né? Que a gente tem alguns exemplos, vejam como isso nos coloca realmente aí em questionamento, né? Nos faz questionar os nossos sentidos, o que a gente percebe do mundo, o que a gente percebe da realidade. Temos aqui mais alguns exemplos, um dragão, né? Um buraco ali, isso tudo pintado na rua, dá realmente a impressão de que nós estamos vendo essas imagens aí. Isso é apenas ilusão de ótica, então muito interessante, essas obras estão espalhadas pelo mundo inteiro, é um artista de rua que aprendeu a desenvolver esse trabalho sozinho e que nos faz realmente questionar o nosso conhecimento. Um autor que também faz isso é René Descartes. Então, na filosofia nós temos um pensador que vai questionar justamente os limites do nosso conhecimento sensível. Então, Descartes vai se perguntar: podemos confiar nos sentidos? Será que o que eu percebo empiricamente do mundo é realidade? Devo questionar as minhas opiniões, aquilo que eu estabeleço como um conhecimento seguro do mundo? Então, são esses questionamentos filosóficos que levam Descartes a propor um método de investigação filosófica para chegar num conhecimento mais seguro sobre o mundo. Vamos relembrar alguns aspectos da biografia de Descartes. Descartes é um filósofo francês, ele viveu entre 1596 e 1650, nasceu na cidade francesa chamada La Haye e é considerado hoje o pai da filosofia moderna. Ele é o pai da filosofia moderna justamente porque ele propõe o racionalismo como um critério de verdade. Então, a razão como estabelecendo o conhecimento seguro sobre o mundo e não os sentidos. Utilizava o método da dúvida hiperbólica ou radical. Esse método é um método considerado cético, então ele parte de um ceticismo metodológico, duvidar de todas as coisas, mas ele não é um filósofo cético porque ele estabelece sim uma verdade. O cético é aquele que vai continuar duvidando de tudo, duvidando da verdade, dos conhecimentos seguros, e o Descartes ele chega numa verdade. Nós vamos rever que verdade é essa nessa aula. Interessou-se por filosofia, matemática, álgebra e geometria. É um filósofo, então, racionalista, entende a razão como tendo a capacidade de conhecer o mundo e de forjar, formular conhecimentos seguros como uma ciência. Escreveu, dentre outras obras, o Discurso do Método, Regras para a Orientação do Espírito, as Meditações Metafísicas. E nas Meditações Metafísicas, livro de 1641, livro muito marcante e importante para a filosofia de René Descartes, Descartes aplica o método da dúvida hiperbólica, ou também chamada dúvida radical, questionando todas as opiniões infundadas ou, nas suas palavras, aquilo que é estabelecido sobre princípios tão mal fundamentados. Bacana, né? A gente vai conhecer um pouquinho aí dessa obra de Descartes. Temos aqui, então, um livro bem bacana que talvez vocês conheçam,
Nessa obra aqui, chamada Antologia de Textos Filosóficos, nós temos muitos textos filosóficos de autores clássicos, de autores fundamentais na história da filosofia, e o mais legal é que dá para vocês baixarem aí na casa de vocês, no celular, no computador, os textos desse livro, apesar de ele ser muito grandão, né, quase uma bíblia filosófica, dá para vocês baixarem na íntegra e lerem aí com bastante atenção todas essas obras que nós referenciamos aqui durante as nossas aulas. Então, estudamos autores como Kant, como Galileu, também o Bacon, e muitas dessas obras, o Kant principalmente, aparecem também aqui nesse livro. Então, eu deixo como uma sugestão para vocês lerem com bastante atenção, principalmente o texto que vai ali da página 143 a 188. Apontando o seu celular para aquele QR Code que vai aparecer ali no cantinho da tela, você consegue ter acesso a esse texto. Vamos ler juntos um trechinho curto dele. Já faz bastante tempo que eu me dei conta de que, a partir de minha infância, considerava verdadeiras muitas opiniões equivocadas, e de que aquilo que mais tarde estabeleci em princípios tão mal fundamentados só podia ser deveras suspeito e impreciso, de maneira que era preciso que eu tentasse, com seriedade, uma vez em minha vida, livrar-me de todas as opiniões nas quais até aquele momento acreditara e começar tudo novamente a partir dos fundamentos, se pretendesse estabelecer algo sólido e duradouro nas ciências. Isso aí são as primeiras linhas das meditações metafísicas. E o que o Descartes está propondo aqui? Ele está dizendo justamente que, olha, desde a minha primeira infância, desde que eu era uma criancinha, né, um piá, eu comecei a acreditar em muitas coisas, eu estabeleço desde sempre conhecimentos como seguros, mas esses conhecimentos estão fundados em princípios muito mal construídos, muito mal fundamentados, eles têm uma base, um alicerce muito frágil, é necessário duvidar deles. Eu só posso estabelecer um conhecimento seguro e válido, forte, duradouro como uma ciência, se eu partir da dúvida sobre essas minhas falsas certezas, sobre essas opiniões infundadas. É isso que ele propõe lá nas meditações metafísicas. Vamos pensar aqui uma atividade para justamente entender melhor esse método da dúvida radical e a importância dele nas teorias cartesianas. Tendo como inspiração o método da dúvida radical de René Descartes, faça uma reflexão sobre o que você acha que, nos dias de hoje, deve mobilizar as nossas desconfianças e questionamentos. Se o Descartes duvidava dos seus conhecimentos não fundamentados, das suas opiniões, das certezas que ele foi construindo a partir dos ensinamentos, dos dogmas religiosos, das opiniões de senso comum, o que nos dias de hoje pode mobilizar as nossas desconfianças? Pensem aí, daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
aí, pessoal, conseguiram pensar um pouquinho sobre essa questão aqui? Refletiram sobre o que pode mobilizar as nossas desconfianças nos dias de hoje, né? Se o Descartes entende que duvidar de todas as coisas é fundamental para estabelecer conhecimentos seguros sobre o mundo, do que nós devemos duvidar hoje em dia? Vamos aqui para uma sugestão de resposta. Claro que é uma resposta pessoal, mas como sugestão é importante pensar que o método de René Descartes nos instiga a desconfiar daquilo que parece mais evidente ou até mesmo óbvio, como por exemplo, será que as imagens que vejo na internet são reais? Devo confiar nas notícias que recebo? Devo acreditar em tudo o que me dizem? As ideias de senso comum são seguras? Devo desconfiar delas? Então, são questões aí que realmente devem ser postas para que a gente possa estabelecer um conhecimento mais seguro. E hoje em dia a gente recebe muitas fake news, notícias duvidosas, às vezes eu vejo lá nas redes sociais aquelas imagens de pessoas perfeitas. Devemos nos perguntar, será que isso é verdade? Será que isso não foi manipulado? Qual é o interesse nessa manipulação? Então, são questões aí que o Descartes já estava anunciando lá no século XVI com as suas dúvidas, né, com o seu método da dúvida hiperbólica, da dúvida radical. Vamos continuando aqui então para pensar mais um pouco sobre as meditações metafísicas. As meditações metafísicas de Descartes, há nessas meditações alguns argumentos que dão a Descartes, a possibilidade de alcançar uma primeira verdade indubitável. Então vamos reescrever, né? Vamos formular estes argumentos. São os argumentos do erro dos sentidos, o argumento do sonho, o argumento do Deus enganador, ou também chamado gênio maligno. O primeiro argumento aí das meditações metafísicas, a primeira dúvida que Descartes nos coloca, é justamente com relação aos sentidos. Nossos sentidos podem ser enganosos, de acordo com o Descartes. Vejam essa imagem, por exemplo. É uma imagem que tem diferentes sentidos. Eu posso ver ali um casal de idosos, eu posso ver dois músicos, né? Então, dependendo da perspectiva de cada um, da visão de cada um, da atenção de cada um à imagem, nós temos figuras bastante diferentes, até um cálice ali no meio, né? Então vejam só como os nossos sentidos nos enganam. Quantas e quantas vezes eu não julguei que estava experimentando o mundo e, na verdade, os meus sentidos estavam me enganando. Fechem os olhos aí, experimentem algum alimento, faça aquela brincadeira, né? Pede para o seu irmão te dar um alimento ali para ver se você consegue, só pelos seus sentidos, ter certeza de que alimento é aquele. Vejam como os nossos sentidos muitas vezes nos colocam dúvidas, não devemos acreditar plenamente neles. É isso que o Descartes dizia. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Precisamos duvidar deles. O segundo argumento é o argumento do sonho. O fato de que sonhamos também coloca em questão os nossos sentidos. Como posso ter certeza de que o que estou vivendo é realidade? E se tudo não passar de um sonho? Então, como vocês podem ter certeza de que vocês estão aí do outro lado da tela assistindo uma aula de filosofia? Será que isso não é um sonho? Quantas e quantas vezes a gente não acordou daquele sonho estranho e pensou, nossa, pensei que fosse verdade. Então, esse fato de que sonhamos e de que os sonhos nos colocam aí em dúvida sobre a realidade é também um erro dos nossos sentidos, é também algo que deve ser questionado, tá? E o terceiro argumento é o argumento do gênio maligno, ou também chamado Deus enganador. Imagine que Deus seja uma espécie de gênio maligno que nos faz acreditar que estamos tendo uma aula de filosofia quando na verdade não há nada acontecendo e ele está apenas se divertindo às nossas custas,
nos manipulando, rindo da nossa cara, né? Então, esse gênio maligno, ele está ali nos manipulando, é como se ele quisesse se divertir às nossas custas, ele nos faz acreditar que o que vemos, que o que tocamos, que o que experimentamos no mundo é seguro quando não há nada e ele está rindo em algum lugar. Então, como que eu posso confiar plenamente nos meus sentidos? A partir desse processo, então, Descartes coloca muitas dúvidas, utiliza argumentos para sustentar essas dúvidas, ele chega a algumas certezas. Antes da gente pensar que certezas são essas, eu quero que vocês respondam essa questão aqui. Qual é a importância da dúvida para René Descartes? Então, por que Descartes duvida de todas essas coisas? Duvida dos nossos sentidos, duvida dos sonhos, duvida do gênio maligno, Deus enganador. Qual é a importância dessa dúvida no interior da filosofia de Descartes? Pensem um pouco, respondam aí no caderno e daqui a pouquinho voltamos com a resposta. E aí, pessoal, qual é então a importância da dúvida para René Descartes? Eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. Obviamente ela não vai estar igualzinha ao que vocês colocaram aí, mas é legal dar uma olhada e ver se a sua resposta apresenta os elementos essenciais que a professora colocou aqui no quadro. Descartes faz da dúvida o seu método de investigação filosófica. Para o filósofo, se queremos estabelecer conhecimentos seguros e indubitáveis como uma ciência, é necessário antes duvidar de todas as nossas antigas opiniões, daquilo que é estabelecido sobre princípios mal fundamentados.
Nesse sentido, a dúvida possibilita a reflexão, tá? Então, quando duvidamos do mundo, refletimos sobre ele. Quando duvidamos dos limites dos nossos sentidos, do erro, dos enganos dos nossos sentidos, refletimos sobre como podemos conhecer, então, o mundo, se não através do que experimentamos. Esse é o processo empregado por René Descartes. O Descartes, então, aplica o método cartesiano. A dúvida hiperbólica é um método que passa por algumas etapas na sua construção, as chamadas 4 regras para a orientação do espírito. Que regras são essas? Como a primeira, a gente tem a regra da evidência. Não podemos aceitar como verdadeiro aquilo que não seja totalmente claro e seguro. Ou seja, é necessário duvidar das coisas, eu não posso simplesmente sair acreditando. Segundo, a análise. Dividir um problema facilita a sua resolução. Se eu tenho um problema, eu não posso querer resolver tudo de uma vez. Não dá. Eu preciso ir resolvendo pouco a pouco. Por isso que o Descartes tem aqueles argumentos. Ele vai falar do erro dos sentidos, vai investigar esse erro. Ele fala da questão do sonho e investiga isso, tá? Terceiro, a ordenação. Começar pelas questões mais simples até alcançar problemas mais complexos. Vejam como a gente pode aplicar isso até nas nossas questões mais cotidianas. Quando eu tenho um problema, eu devo começar a resolver esse problema das questões mais simples até chegar à resolução total do problema, passando pelas questões mais difíceis, mais complexas, tá? Então, essa ordenação dos problemas nos ajuda a chegar num resultado mais seguro. 4, a enumeração. Quarto lugar, nos certificar de que nenhuma dúvida foi deixada de lado. Fazer revisões completas. É como se eu estivesse fazendo aqui uma investigação sobre um crime, por exemplo, e eu não posso julgar uma pessoa sem antes ter feito todas essas etapas, passado por todas essas etapas. Da mesma forma, a pesquisa científica. A ciência na modernidade, ela tem método, ela é estabelecida a partir de um método. E nós não vamos chegar num conhecimento seguro se não passarmos etapa por etapa na construção e no emprego deste método. Quando Descartes passa por todo esse processo, ele estabelece sim algumas certezas. A primeira delas é: se duvido, sou algo que pensa. E se eu penso, eu existo. O famoso argumento do cogito cartesiano, cogito ergo sum. Se duvido, penso, e se penso, existo. Ou seja, a minha razão me coloca próprio fato da minha existência. Para a gente não esquecer isso aqui nunca mais, vamos cantar juntos aqui uma musiquinha, tá? Descartes inventou uma regra para geral. Para ter conhecimento, tem que partir para o racional. Penso, penso. Penso, logo existo. Penso, penso. Penso, logo existo. Então, isso aí é para grudar aí na memória de vocês e vocês não esquecerem nunca mais desse filósofo. Combinado? Então, na aula de hoje, vimos um pouco mais sobre o Descartes, estudamos aí, reconstruímos alguns argumentos das chamadas meditações metafísicas, erro dos sentidos, argumento dos sonhos, argumento do Deus enganador ou gênio maligno, e entendemos também o método da dúvida radical ou hiperbólica de René Descartes, essa dúvida tão importante que nos possibilita a própria reflexão filosófica. Eu agradeço a participação de vocês na aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!